Como de costume, trago todos os anos aqui no canal vídeos explicando como fazer a sua declaração de imposto de renda. E agora em 2023 não será diferente, vamos aqui ponto a ponto, passo a passo, verificar como fazer a sua declaração de IR. E vamos neste vídeo verificar como declarar as suas ações de fundos imobiliários, a sua renda fixa, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, ETFs, as criptos também, e declarar os dividendos, os juros sobre capital próprio, os rendimentos que foram recebidos em 2022. Vamos verificar aqui como fazer a sua declaração nesse sentido. E verificar também as suas operações, aquelas operações que teve tributação, teve recolhimento de DARF lá em 2022 e aquelas que são isentas, que precisam ser declaradas. E neste vídeo vamos verificar também as regras que foram alteradas para 2023, quem é obrigado a declarar e quem ficou de fora que não precisa mais fazer a declaração do seu imposto, tudo bem? Então assista o vídeo até o final, ele é bem completo, um pouquinho mais longo que o comum, mas vale muito a pena, pode tirar a maior parte das dúvidas. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, clica no botão vermelho, venha fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. Também deixe o seu like, que ajuda bastante, é um conteúdo bem completo e merece aí a sua atenção. Vamos em frente. E logo de início eu quero fazer um disclaimer que eu não sou contador, eu sou na verdade especialista, CEA credenciado pela Ambima, especialista em investimentos, e vou aqui demonstrar como eu faço a minha declaração de IR para tentar ajudar nesse sentido. Se tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, tire com um contador profissional, ok? Vamos aqui verificar passo a passo. São 4 abas que nós vamos nos dedicar nesse vídeo. A aba Bens e Direitos, estou falando da aba aqui lá do programa IRPF 2023. A aba Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. A aba também de Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva. E a aba de renda variável. Se o investidor saber um pouquinho de cada dessas abas, ele consegue fazer a sua declaração de IR. E agora em 2023, alteraram-se as regras para quem tem obrigação de fazer a sua declaração. Antes, qualquer investidor que possuía ação, fundo imobiliário, ele já tinha uma obrigatoriedade de fazer a declaração de IR no próximo ano. As regras foram alteradas, é o que a gente vai ver agora. Quem deve declarar em 2023? Obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Quem recebeu essa renda em 2022 é obrigado a declarar. Essa regra já era dessa forma, foi mantida. Quem obteve ganho de capital acima de R$ 40 mil em 2022. Então, quem fez operações em Bolsa de Valores e teve ganho de capital maior que 40 mil também tem obrigatoriedade de fazer a sua declaração. Quem recebeu dividendos, rendimentos e juros sobre capital próprio com valores acima de R$ 40 mil. Então, quem recebeu mais de R$ 40 mil de renda passiva de dividendos tem que fazer a declaração. E quem tem ativos em custódias com valor superior a R$ 300 mil. Então, se você se encaixar em qualquer dessas possibilidades, você tem obrigatoriedade de fazer a declaração agora em 2023. Agora, se você não se encaixa em nenhuma dessas fases, você não tem obrigação. Mas é muito importante o investidor saber fazer sua declaração, porque ele pode até fazer o seu planejamento tributário. É muito importante conhecer as regras e também fazer a declaração, porque assim a gente consegue fazer um planejamento e pagar menos imposto ao governo, tudo bem? Qual é a primeira parte que o investidor tem que fazer antes mesmo de fazer a declaração? Ele tem que juntar a documentação necessária, juntar aí os comprovantes, os informes de rendimentos, aqueles que chegam no e-mail, vai na corretora, baixa esse informe, salva numa pastinha, porque são informações que serão usadas. Esses relatórios, eles ajudam bastante na hora de preencher. Então você salva no seu computador uma pastinha, vai baixando os documentos e assim ajuda. E ter uma planilha no Excel anotada todas as suas operações é muito importante. Ter lá o preço médio que você tem nos seus ativos, porque isso ajuda a fazer aqui a declaração
Isso dá um adianto bastante nesse momento importante. O segundo passo é fazer o download do programa. Tem que entrar lá no site da Receita Federal, põe lá no Google, Programa da Receita Federal, vai aparecer aqui o primeiro link aqui, ó, download do programa de imposto de renda. Clica aqui, faz o download na sua máquina, salva e você começa a ter a possibilidade aí de fazer a declaração. Tá aqui, ó, fazer o download. Então é só fazer o download, já estamos disponíveis aí o programa de 2023 e é só baixar, vai aparecer essa tela e a gente já pode iniciar o preenchimento da declaração, tá? Então nessa primeira parte aqui você pode fazer uma declaração do zero, começar, se é a sua primeira vez que está fazendo a declaração, vai dar um pouquinho mais de trabalho porque você vai verificar os códigos, vai alimentar. Nessa primeira fase aqui eu vou explicar como fazer isso do zero. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas nas próximas é só fazer a atualização. Uma vez preenchida, você vai atualizando as suas posições ano a ano que você recebeu e fica mais fácil. Ou ainda nessa parte inicial, você pode importar os dados do ano passado. Quem já fez a declaração lá em 2022, é só importar os dados e fazer a atualização, é muito mais fácil. Tá? Então não se preocupe, você está aprendendo a fazer a declaração, a primeira vez dá mais trabalho, nas outras é só ir atualizando. E o que a gente vai verificar aqui no programa, você abrindo o programa, você vai verificar essa parte aqui, o que é mais importante, o que a gente vai preencher, o que o investidor tem que atentar. Além da parte formal, que é a identificação, onde ele vai colocar os dados dele, endereço, vai colocar também as suas fontes de renda, de onde vem as suas fontes de renda. Também tem a parte aqui destinada aos investimentos. E o que a gente vai ver basicamente? A gente vai ver aqui bens e direitos, que é a primeira ficha, né, dessas fichas que vão aparecer aqui, desses segmentos. O que a gente vai verificar? Bens e direitos é o que a gente vai preencher inicialmente. Também rendimentos isentos e não tributáveis é a segunda ficha, a segunda aba. E a terceira aba é rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, tudo bem? Essas são as três abas. Tem uma quarta aba, que é a de renda variável, ela fica um pouquinho mais para baixo aqui no programa, que também é onde vamos lançar as nossas operações que tivemos ganhos de capital tributável, tudo bem? Essas quatro abas eu julgo serem as mais importantes, é que a gente vai se dedicar. Vamos começar com a aba agora bens e direitos. Eu quero falar que na aba bens e direitos a gente vai declarar os nossos bens e direitos que nós tínhamos no dia 31 de dezembro de 2022. Qual é o nosso patrimônio? Então a Receita Federal quer saber qual é a nossa evolução patrimonial durante todo o ano e fechou lá dia 31 de dezembro de 2022, o que a gente tem como patrimônio, ok? E nessa ficha bens e direitos aqui, ó, a gente vai clicar nela, vai abrir uma outra parte que eu já vou mostrar e ali a gente vai ter que colocar todos os bens e direitos. E eu trouxe um resumo do que deve ser declarado. Devemos declarar imóveis, veículos, plano de previdência, tem um plano PGBL, coloca lá também a sua posição, saldo em conta corrente, poupança, tesouro direto, fundo de investimento, CDB, as ações, então todas as nossas posições vamos declarar e bens com valor superior a 5 mil. Então, inclusive entra aqui o Bitcoin também, ok? Então, são esses bens e direitos que a gente vai declarar. E como fazer essa declaração? A gente vai aqui, clica em bens e direitos, depois que clicou em bens e direitos, clica em novo. Então a gente vai criar um item para cada bem. Então para o imóvel eu clico e crio um item, para o veículo. E agora vamos falar para as ações aqui, como que a gente vai declarar as nossas ações. Clicou em novo, vai aparecer aqui essa parte. A gente vai ter que incluir aqui um código do grupo, um outro código subsequente aqui. Grupo, um outro código, tem aqui a localização, a discriminação do ativo, a gente vai descrever qual que é esse ativo, a situação aqui em 2022 e 2021, tudo bem? A gente vai verificar qual é a evolução patrimonial. Então, num ano você tem uma posição, no outro ano outra. E o que a Receita Federal quer saber? Quer saber a sua evolução patrimonial para poder rastrear aí se está tendo alguma sonegação de impostos, ok? E o que a gente vai fazer aqui para declarar quais são as partes? Então, quais são os grupos principais que a gente vai atentar aqui? Vamos para o grupo 3, que é participação societária, aqui estão as ações. No 7, fundos, aqui estão os ETFs, os fundos imobiliários e outros bens e direitos, tudo bem? O grupo 4, também aplicações e investimentos, é onde vai colocar
a nossa renda fixa, Tesouro Direto, também vai ter o CDB, LCI, tá? LCA, onde vai ficar essas partes. Então aqui a gente pode separar. O primeiro que eu quero falar aqui é das ações. Como vamos declarar as ações? Vamos entrar no grupo 3, participações societárias, tá? E a gente vai colocar o código 01, para ações é o primeiro código. E para os fundos imobiliários, como a gente vai declarar? A gente vai colocar o grupo 7, o grupo fundos de investimentos, tá? E o código 03, Fundo de Investimento Imobiliário, FII, tá? O fundo imobiliário é esse código que a gente vai usar. Já para os criptoativos, aqui as criptomoedas, vamos colocar no grupo 08, criptoativos, código 01. E aí eu vou colocar lá minha posição. Para os ETFs aqui, se eu tenho um ETF lá negociado em bolsa, eu vou para o grupo 07, fundos, código 09, demais fundos de índice de mercado, ETF, tudo bem? Esses são os códigos. Para renda fixa, como eu disse, aplicações e investimentos é o grupo 4, vamos colocar aqui o código 02, títulos públicos e privados, ok? Já para LCI e LCA, que tem isenção de R, ele entra aqui no código 03, tudo bem? É o que a gente vai usar para declarar. E como que a gente vai fazer a discriminação desse ativo inteiro? Por exemplo, eu vou declarar aqui ações da Cyrela que eu tenho em custódia. Eu vou colocar aqui, esse aqui é um exemplo, tá? Eu vou colocar o grupo 03, participação societária, código 01, que é ações. Vou colocar aqui titular, sou eu que estou recebendo. Se você estiver declarando para o seu filho dependente, você coloca aqui, assinala dependente. Localização desse investimento, onde é esse investimento? No Brasil. E eu preciso colocar aqui o CNPJ da ação, tá? Então eu vou colocar o número do CNPJ. Alexandre, como eu consigo o número do CNPJ? É simples. Vai lá no Google, coloca Cyrela CNPJ. Vem lá o CNPJ da empresa e você coloca. Então você vai declarar outro ativo, é só colocar o nome do ativo, nome da empresa, CNPJ, pega o CNPJ e coloca. Eu sempre fiz dessa forma e sempre deu certo. E na discriminação aqui, o que eu vou colocar? Eu coloco o nome da empresa, o código, a quantidade de ações eu coloco também. Por quê? Porque eu sei a evolução. Se eu venho comprando a empresa, eu faço a posição buy hold, eu venho comprando, eu só atualizo a quantidade e o valor, tudo bem? E aqui embaixo eu coloco a situação em 31 de dezembro de 2022. Então eu vou pegar lá no final do ano quantas ações eu tinha e o que eu vou declarar aqui? Que valor que eu vou declarar? É o custo que eu tive para montar essa posição. Então, por exemplo, aqui eu tenho 117 ações da Cyrela. Então eu vou lançar lá 117 ações. Quanto que eu paguei de preço médio multiplicado pelo 117? E eu pego o valor aqui que eu posso lançar. É o custo total dessa operação. Inclusive aqui pode colocar também, na verdade deve, é o custo com a montagem. Taxa de corretagem, emolumentos, pode ser somada a posição? Sim, é o custo total que você tem, que você vai lançar e depois você só vai atualizando ano a ano, tudo bem? Então não tem muito segredo, é muito fácil a gente preencher isso aqui, ok? Agora vamos para a segunda aba que é importante, que é rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui o que a gente vai declarar? A gente vai declarar todos os rendimentos que nós tivemos em 2022, que eles são isentos de tributação. Por exemplo, os dividendos que nós recebemos durante todo o ano, também os rendimentos dos fundos imobiliários que são isentos. Aqui também vai entrar aquelas operações que nós compramos e vendemos ações e tivemos isenção de imposto de renda, aquelas operações de vendas até 20 mil dentro do mês. Também vai entrar aqui, eu vou explicar como fazer essa declaração. E para cada rendimento, para cada ação, a gente vai ter que abrir um novo preenchimento. Aqui a gente vai ver uma nova linha aqui de preenchimento. Então quando você abrir rendimentos isentos e não tributáveis, vai clicar em novo, vai ter uma linha própria. Então, por exemplo, para as ações do Banco do Brasil, quanto que eu recebi de dividendo durante todo o ano? Eu vou ter que somar todos os dividendos que eu recebi do Banco do Brasil e fazer uma linha nova aqui e fazer o preenchimento. Por exemplo, quanto que eu recebi da Cyrela de dividendos durante todo o ano? Aí eu abro uma linha e preencho somente para aquele ativo. Então, para todas as ações da sua carteira,
todo o dividendo você soma dentro daquela empresa durante todo o ano e coloca aqui. Tudo bem? Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Aqui a gente pode ter o auxílio daquele informe que a corretora manda pra gente no e-mail, que a gente pode baixar lá na corretora. Por exemplo, aqui da Clear, olha como funciona. Já vem separado por ação, então a gente pode pegar o valor total do dividendo. O que é muito importante? Não misture dividendo com juros sobre capital próprio. São coisas totalmente distintas. Os dividendos a gente lança aqui nos rendimentos isentos e o juros sobre capital próprio é em outra aba, que é tributação exclusiva, tudo bem? Pega o valor de cada um e vai lançando no item novo, tá? Agora a gente vai verificar quais são os códigos principais aqui, ó. Para dividendos é o código 09, guarda esse código aqui. Para ganho líquido de operações até 20 mil, que é operação isenta, é código 20. Código 99 a gente vai usar aqui para rendimentos dos fundos imobiliários, que ele não tem um código específico. Então, para rendimento de fundos, o código outros 99, tudo bem? Exemplo aqui de dividendo, a gente vai clicar lá em rendimentos isentos e vai colocar o tipo de rendimentos. Lucro de dividendos recebidos, tá? Recebido pelo titular, coloca o CNPJ também da empresa. Tem que pesquisar o CNPJ da empresa, colocar aqui, vai aparecer o nome do lado. Tá? A gente coloca o valor durante todo o ano do dividendo que a gente recebeu daquela empresa. Nesse exemplo aqui é da ISA-CETEP, eu recebi R$ 1.767 da ISA-CETEP, tudo bem? E rendimento de fundo imobiliário, como declara? 99 é outros, tá? A gente vai colocar aqui o CNPJ do fundo imobiliário, então coloca o código do fundo imobiliário no Google, põe lá CNPJ, pega e já vai aparecer inclusive o nome do fundo imobiliário aqui do lado. O programa aqui ele já faz a pesquisa. Descrição, eu coloco FII, rendimento, você coloca a sua descrição e coloca o valor que você recebeu do fundo imobiliário durante todo o ano. Tem que somar todo ano o valor, tudo bem? Ganho líquido com ações, é o código 20, como eu falei. Você vai colocar aqui o que você fez, quanto que você recebeu de uma operação. Você comprou, vendeu, teve ganho aqui de rendimento, que é isento. Você lança aqui quando tive R$100 numa operação de lucro. É isento? Vai entrar nessa parte também. Tudo bem? Agora, vamos para a terceira aba, rendimento sujeito à tributação exclusiva. Então aqui a gente também vai colocar um item para cada rendimento. O que entra aqui? Entra o juros sobre capital próprio, tudo bem? E também aqueles títulos de renda fixa que venceram, que tiveram ali o seu vencimento e teve ali imposto de renda na fonte, ou você resgatou também esse tesouro direto, um CDB que venceu, que descontou, tem que lançar aqui também, porque teve tributação exclusiva de incidência. Então tem que ser lançado aqui. Quais são os principais códigos nessa aba de rendimento sujeito à tributação exclusiva? Principais códigos: código 10, juros sobre capital próprio, né? E ganhos com aplicações financeiras, que eu falei, que é o tesouro direto, o CDB, que teve ali tributação exclusiva na fonte, tem que ser lançado com um código 06. Tudo bem? Então vamos agora aqui fazer um preenchimento juntos para verificar como fazer. Primeiro aqui, um juros sobre capital próprio recebido. Então eu vou pegar de uma empresa só, por exemplo, a Itaúsa. Quanto que eu recebi de JCP da Itaúsa durante todo o ano? Eu somo e lanço aqui. No caso aqui eu estou usando o Banco do Brasil, coloco CNPJ, vai aparecer o nome e o valor que eu recebi de JCP do Banco do Brasil, da Itaúsa, durante todo o ano. Que valor que eu vou colocar aqui, Alexandre? Coloco o valor líquido, aquele que efetivamente caiu na conta. Isso vem no informe de rendimento. Aproveita o seu informe que já vem com essa informação, tudo bem? Agora a gente vai verificar aqui os ganhos de aplicações financeiras. Usa o código tipo de rendimento 06, porque aqui você pode ver aquele tesouro direto que você teve ali o vencimento ou o resgate, aquilo ali você vai lançar e você coloca o valor líquido aqui também. E coloca o CNPJ. Nesse caso aqui eu uso o CNPJ da própria corretora. Vamos para a aba de renda variável. Você vai procurar aquela renda ali na ficha, aba de renda variável. Então a gente vai ter aqui as operações comuns e day trade e operações com FIIs. O que a gente vai lançar aqui? Aqui você vai ter que ter um auxílio de uma planilha e verificar o que você teve como compra e venda, que você teve tributação. Você teve lucro numa compra e numa venda de ação e fundo imobiliário durante 2022.
em que você teve ganho de capital e foi tributável. Você teve que pagar DARF lá atrás. E também as operações que você teve prejuízo. Comprou, vendeu a ação, teve prejuízo, dá para você lançar aqui para ser abatida de futuros ganhos que você possa ter. Então a planilha ajuda bastante aqui, você ter anotado. Você vai pegar aqui o lucro e lançar. O que você lança aqui nessa aba? Você lança somente o lucro efetivo ou o prejuízo. E você lança por mês. Nessa aba, quando você clicar aqui em operações comum em Daytrade, vai abrir aqui ó, várias fichas, uma por mês. E você vai declarar mês a mês, ok? Então a gente vai preencher aqui operações comuns e Day Trade. Percebam que tem duas colunas aqui, tá bom? Então a gente vai chegar aqui na primeira parte, que é ações. Se você teve um lucro, lança aqui. Teve um prejuízo? Põe um negativo e lança, porque ele vai carregar para todos os meses, para você, se você tiver lucro lá na frente, você consegue abater. Então preencha essa ficha aqui também, que ela é importante. Tem opções aqui, operações com ouro, com termos aqui futuros. Você tem aqui divisões, mas também tem nas colunas divisões de operações comuns e operações Day Trade. Aí você vai preenchendo mês a mês, tá? Então, só separar e cada mês aqui você vai ter que lançar. Fecha a operação naquele mês. Pega todas as operações dentro daquele mês e verifica ali, faz um cálculo, o que deu dentro daquele mês de resultado e lança por mês aqui, ok? Então, lá no final vai ter o resultado líquido do mês e vai ter a alíquota de IR. Se você pagou o IR, você vai lançar nessa aba também e ele não vai cobrar imposto de renda. Se você lançar nessa aba um lucro e não teve pagamento de DARF, já vai aparecer no programa o cálculo final para você pagar e já vai pagar com atraso, porque sabemos que as operações tem que pagar no mês seguinte, vai ter um lapso aqui, vai ter juros de atraso, tudo bem? Tá? Então é dividido aqui por coluna, porque a incidência de IR para Day Trade é 20% sobre o lucro, a incidência em operações comuns é 15% para Swing Trade aí, tudo bem? E na aba de fundos imobiliários é separado, tem que lançar por mês aqui, tá? Então você vai calcular o que você fez de operação dentro do mês, verifica se teve lucro ou prejuízo, lança aqui, teve lucro, tem que lançar inclusive aqui o imposto pago. Se não lançar o imposto pago no final, vai aparecer imposto a pagar e já vai cair aqui para pagar IR no final da declaração. Assim que entregar vai ter que pagar, tudo bem? Então você vai ver que cada abinha aqui você vai fazer ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então a gente tem todos os meses aqui, vai preenchendo e você coloca aqui ó, resultado líquido do mês. E aí ele já carrega inclusive os resultados negativos dos outros meses. E você pode ir abatendo. Então coloque prejuízo também que você vai fazendo aí a declaração. Importante você ver que não se mistura o que é ações e o que é fundos imobiliários. Eles estão em abas diferentes aqui, isso é muito importante, tá bom? Então, essa parte aqui da declaração que é mais importante a gente fazer. A aba de renda variável você vai colocando. Lembrando que na renda variável é só o lucro que é tributável, aquele que não tem isenção. Então você vai lançar aquele que você tem obrigatoriedade. Foi para operações acima de 20 mil dentro do mês para as ações, e nos fundos imobiliários qualquer operação tem que ser lançado. Prejuízo ou lucro, porque fundo imobiliário não tem isenção nas operações, tá? E no final aqui, para as questões de investimentos no exterior, tem ali a Avenue, por exemplo, né, as corretoras, elas informam ali um resumo das operações e vem separado cada abinha o que você tem que preencher. E a gente verifica que é necessário inclusive um vídeo somente para a declaração de imposto de renda. Tem a questão de recebimento de renda lá que tem que preencher o carnê-leão, tá? Então a gente tem que fazer um vídeo apartado somente para investimentos no exterior. Mas pegando o resuminho da corretora, dá para fazer passo a passo, ponto a ponto. São as mesmas abas, você só vai incluindo aqui. Tem a questão da conversão do PTAX, né, que é a questão do dólar, que já vem na declaração, ela já faz a conversão em real e em dólar, fica fácil para preencher. Então baixa primeiro o informativo, se você tem investimento no exterior, e você consegue declarar tranquilamente. Então pessoal, eu trouxe aqui as principais abas, as principais fichas, como fazer a declaração das suas ações, fundos imobiliários. A gente verificou ponto a ponto aqui como fazer essa declaração, não tem muito segredo.
O importante é sentar, fazer, pegar as instruções, fazer ponto a ponto, ir lançando e a gente vai aprendendo. À medida que os anos vão passando é só atualizar. Dá um pouco de trabalho no início, mas depois a gente pega o jeito e é só atualizar ano a ano, fica mais fácil. Eu espero aqui que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like também, né? Compartilhar com um amigo que já investe e utilizar aí esse vídeo como parâmetro, como ajuda na hora de declarar. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!